Vamos hoje aqui, bem juntinhos, para falar sobre como é possível viver para sempre através do seu patrimônio, através dos seus bens, através de tudo que você conquistou na vida. Você pode sim se tornar imortal. Preste bem atenção, que isso é verdade. É possível fazer isso. É possível fazer com que você, que tudo aquilo que construiu na vida, através de todo o esforço que você teve até hoje, e que é possível, inclusive, preservar a sua existência nesse plano aqui, ainda que não seja propriamente fisicamente. Olha só um exemplo que eu vou dar. Na verdade, eu posso dar vários exemplos. De que maneira, de que forma, como uma pessoa manifesta a sua ação nesse mundo e faz com que ela viva para sempre. E, gente, simplesmente traduz isso também como patrimônio. É bom lembrar que eu quero que você entenda que isso aqui já faz parte integrante da nossa palestra, que nós vamos realizar na próxima semana. Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Ou seja, da palestra sobre planejamento patrimonial da família. Aqui hoje eu vou mostrar alguns detalhes que você precisa entender para que a próxima palestra, que na semana que vem, venha fazer sentido para que você e para a sua família. Você tem que entender bem aqui para que essa palestra tenha um sentido maior para você. Aqui nós vamos construir alguns detalhes que você precisa entender para poder fazer com que essa palestra faça sentido para você, para sua família. Sou Nájila Rahal, advogada, atuo no planejamento patrimonial das famílias. E por algumas ocasiões do ano, eu passo a conversar com o povo, com as pessoas comuns, com a pessoa leiga em direito, ainda que talvez não seja tão leigo, ou quiçá conheça um pouco de direito, mas não necessariamente como operador do direito. Mas aqui hoje o nosso objetivo é chegar ao destinatário final, com o povo, o público, as pessoas que deram duro a vida inteira para chegar, para gerar patrimônio. Então, precisa ser organizado. Vamos lá, gente. Eu vou direto ao ponto. Você deve estar se perguntando que conversa é essa, Nádia, de viver para sempre através dos seus bens. E aí que a gente fala em planejamento patrimonial. Uma das coisas que mais causa dificuldade nas pessoas é ter que falar em um assunto que está ligado com o dia depois que você não mais estiver aqui. E por que isso? Porque está muito ligado com o que vai fazer para gerações futuras. Mas não se trata só de gerações futuras, se trata também de todo o esforço que você deu, aquele suor que cai no chão, né? O duro que você deu, aquele suor que cai no chão de toda uma vida para garantir que você e sua família tenham um pouco de conforto, um pouco de dignidade. Então, vamos lá nos apropriar de alguns exemplos, como a gente vê essa história. Né? Vamos ter alguns exemplos aqui. Veja só, deixa eu buscar aqui. Vamos lá. Esse sujeito aí, esse carinha aí, Cândido Portinari. Talvez nem todo mundo conheça essa figura do Cândido Portinari. E aí está o Cândido Portinari, que nos deixou em 1962. Não sei se alguma vez na vida você já viu uma foto do Portinari, mas é bem possível que você já tenha visto sua obra. Com certeza já viu essa imagem aqui, quer ver? Eu vou mostrar aqui essa imagem. É, O Café. Ela é de 1935, Portinari. Você já viu porque essa pintura ela faz parte de praticamente todos os livros de história que todos os brasileiros estudaram um dia na vida. Assim, em algum momento da vida, já viram essa foto do Cândido Portinari. Essa obra é dele. E tem mais. Portinari nos deixou em 62, mas ele está vivo para a eternidade. Por quê? Porque todas as gerações futuras, o dia que elas estudarem a história do Brasil,
elas vão saber quem foi Portinari. Quem vier conhecer sua obra saberá quem foi Portinari. É um homem que está vivo para toda a eternidade. Deu para entender esse conceito? É isso que eu quero que você pegue bem, que você entenda bem esse conceito. Vamos lá. Talvez também você tenha visto, não sei se você também já tenha visto essa jovenzinha aqui. Vamos lá. Essa daí, essa é a Tarsila do Amaral. Talvez você conheça a foto, a imagem de Tarsila do Amaral, que também nos deixou no século passado, em 1973. Você pode até não conhecer, mas com certeza você já viu uma obra dela. Vamos colocar aqui também a obra da Tarsila. A obra Abopuru, de 1928. Tarsila do Amaral está viva para a eternidade. E é esse aqui, você conhece? Tem mais um aqui, vamos lá se você conhece, vamos ver. Esse é Machado de Assis. Esse moço aí, talvez você tenha visto ou não, Machado de Assis, com certeza, quando nos deixou, nenhum de nós estávamos por aqui, porque ele partiu desse plano em 1908. Mas praticamente todos nós, obrigatoriamente, tivemos que ler isso aí, ó. Dom Casmurro, que é de 1899. No banco das escolas a gente leu muito. E muitos outros livros, né? Mas Dom Casmurro, com certeza, algum. Todos nós lemos, né? Mas temos também aqui, ó. Quem nunca viu esse daqui, ó? O Maurício de Souza, que também está deixando aí o legado dele com a criação da Turma da Mônica. Mas por que eu trouxe? Vamos lá. Por que eu trouxe esses dados para você? O que eu quero dizer com tudo isso é simples, gente. É que através das suas ações, alguns de nós podemos estar realizando grandes feitos para a humanidade, grandes feitos para o povo brasileiro ou não. Mas a verdade é que todos nós, eu, você, todos nós que estamos aqui, estamos realizando grandes feitos para as nossas famílias. Quer ver uma coisa? Grande parte de nós passamos a infância, adolescência e juventude andando de ônibus, sabe? Essa era a nossa realidade, mas os nossos poucas vezes ou nunca andaram de ônibus. E, na pior das hipóteses, o único ônibus que eles já andaram na vida foi o ônibus escolar, ou talvez um ônibus de um estado para o outro, de uma rodoviária. Ou seja, com o nosso trabalho, com a nossa ação, com a nossa obra, nós estamos deixando algo diferente para os nossos filhos. Nós plantamos algo melhor para alguém, para a nossa família. Assim como eu, provavelmente os seus filhos têm algo de melhor, que você já passou, que eles nunca passaram, e nunca passaram, e nunca passarão. E é aqui que nós temos algo em comum. Inclusive, podemos dizer que você tem algo em comum com Portinari, com Tarsila do Amaral, com Machado de Assis e com tantos outros cuja obra está imortalizada. Veja, a sua obra está imortalizada, porque hoje você está fazendo algo para os seus filhos, para que eles jamais vivam as dores que você já sofreu, enquanto a gente trabalha, dá duro para formar o patrimônio. Então, fica mais ou menos assim. Veja só, se eu ganhar R$1 milhão e decidir comprar, vamos dizer, comprar uma caneta, que custa R$1, aí eu decido comprar 1 milhão de canetas de R$1, cara, certo? Tá? A gente compra uma caneta, decido comprar 1 milhão de canetas. Mas eu preciso usar as canetas. Ainda se eu quisesse que muita gente escrevesse com as canetas. Acontece que eu estou ciente que isso daqui, tem dia e hora para acabar. Porque isso aqui é um bem de consumo. Então, quando eu adquiro um bem de consumo, eu sei que ele vai acabar. Fica bastante claro.
quero que fique bastante claro. Eu sei que esse bem aqui vai durar menos que eu. Agora, por qual motivo eu adquiriria um bem que vai durar mais do que eu? Por que razão eu pegaria R$ 1 milhão e faria o seguinte, ao invés de deixar em dinheiro que eu posso usar a qualquer momento? Eu compraria, por exemplo, um imóvel do qual eu não vou morar, mas um imóvel para alugar. Por que razão vou pegar o meu dinheiro, vou comprar um imóvel, se aquele imóvel eu não vou morar nele? Se ele vai me dar menos rendimento que o próprio dinheiro me daria, por que razão eu faço isso? Eu e você fazemos isso. É simples a resposta. A gente quer construir um legado. Nós queremos construir algo que ultrapasse a nossa vida, certo? E para que isso fique para as gerações futuras. Na verdade, você deseja, assim como eu desejo, que o esforço da minha vida continue com os nossos, para que os nossos filhos não precisem sair do zero, para que eles não tenham só benefício de não precisar andar de ônibus, mas que tenham algum patrimônio que eu construí, que eu deixei para eles em vida, que você construiu, que você deixou para eles em vida. E a grande questão é de que forma o brasileiro organiza o seu patrimônio? Aqui temos alguns pontos chaves, a organização patrimonial, e o primeiro deles, a forma como o brasileiro organiza o seu patrimônio está errado. E você vai concordar comigo. Veja bem, se você não precisa mudar nada, você não precisa mudar nada, mas raciocina comigo. Se eu adquirir caneta, está tudo bem, eu adquiri uma caneta no meu nome. Agora, faz sentido eu adquirir algo que o objetivo é que ele ultrapasse gerações e ter isso vinculado a algo que acaba, que é o meu CPF, faz sentido isso? O bem dura para sempre, mas o dono perece, o dono acaba. Não faz sentido. Aí vem o pior de tudo, não fazer sentido, porque quando o dono não está mais aqui, para o bem chegar na mão do filho, não chega. Sabe por que não chega? Porque tem que passar por uma coisa chamada inventário. E aí começa a via cruz. Não é só porque ele, por vezes, tem briga, não. Não é só porque, ainda que não tenha briga, sai caro por conta de um sistema que está todo errado. Mas o que eu quero que você entenda é que a culpa não é sua, mas não é mesmo. Você não aprendeu nada errado, você aprendeu certo, você aprendeu aquilo que os nossos avós aprenderam como sendo certo. Na verdade, as primeiras terras do Brasil foram as capitanias hereditárias, porque em Portugal passar de pai para filho não é taxado como é aqui. Claro que há exceções, mas que não é o assunto agora no momento. Portugal não tem imposto, não tem que pagar cartório, não tem que pagar advogado em Portugal para passar de pai para filho, não tem aquele monte de custos que o inventário gera. E é por isso que, dentro das regras portuguesas, é normal que as coisas fiquem igual. A caneta no nome do ser humano é totalmente normal, totalmente cabível. Mas aqui não. No Brasil, até então, nas capitanias hereditárias, era assim. Mas quando o Brasil deixa de ser colônia e o Estado precisa de dinheiro, aí passa a ter nova regra. E ficou isso que é hoje. Começam a taxar a herança, só que a nossa formação patrimonial ainda é do português. Não tem nada de mal em adquirir imóvel. O erro está a partir do momento em que as nossas leis começam a cobrar algo em cima da herança, porque o dono do bem acaba, e quando acaba, para o filho desse bem, né, para que esse filho tenha direito a esse bem, tem que pagar. E se perde muito com isso, perde-se demais. Só que, até agora, ninguém falou isso para você, que não precisa ser assim. Há décadas no Brasil que não precisa ser assim. Existe uma lei desde 1976 que é utilizada pelos bilionários. Mas nós não somos bilionários. Mas aí que está. Esta lei, na verdade, está à sua disposição também. Mas é uma lei que a grande maioria dos advogados sequer manipula. É uma lei que estava dirigida às grandes fortunas do Brasil. E essas grandes fortunas do Brasil, elas não passam por esse problema, mas não passam mesmo. Recentemente tivemos Silvio Santos. Quem ouviu falar
que sua família passou pelo inventário. Que ele fez, por quê? Porque ele fez do jeito certo. Mas hoje você passa a fazer parte daqueles bilionários. Você também pode usar desse sistema. Você só não sabia porque o governo perde. E se você souber organizar o seu patrimônio, o governo federal perde, o governo estadual perde, porque eles passam a arrecadar menos, o cartório perde, até o advogado perde. E é lógico que o advogado, se for esperto, inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai dominar essa área do planejamento patrimonial, vai aprender o planejamento patrimonial, vai deixar de prestar aquele serviço de inventário, vai prestar o serviço do planejamento patrimonial. Aí você não perde. Mas veja, muita gente perde nessa migração. Como se organiza o patrimônio? A culpa é de quem? Desse desleixo. De verdade, gente, a culpa disso é dos nossos políticos, que ocupam os cargos. Eles precisam de arrecadação. Porque o cara que é político, o sujeito que chega lá, ele vai fazer, ele vai ser eleito. Quando é eleito, ele precisa que a máquina pública tenha muito dinheiro, que é para ele fazer obra, para ele fazer ponte, para ele distribuir bolsa disso, bolsa daquilo. Ele dá um monte de benefício para poder continuar no poder. E esse cara necessita que você pague cada vez mais imposto. E ainda que ele pague menos. Então, esse desleixo, por um lado, está associado com uma postura nada legal de grande parte dos nossos políticos. E aqui nesse nosso assunto político não importa se é do lado de cá, do lado de lá, do centro, não importa. Todos eles desejam chegar no poder e ter uma máquina que arrecade muito. Então, isso é o que causava a dificuldade desse movimento de chegar até você. Mas hoje, com a internet, né, esse movimento ele deixa de ficar só nos nossos escritórios e passar ao grande público. E aqui que onde eu quero avançar com você. Primeiro, eu mostrei para você que a forma está errada, mas que a culpa não é sua. Segundo, vai para confirmar que existe sim um desleixo, má vontade de fazer isso, chegar à forma certa. Quem é o nosso inimigo? Aqui, infelizmente, são os nossos políticos que deveriam ser os nossos representantes, mas eles estão de um lado, enquanto a grande maioria da população está do outro. São esses inimigos, a culpa é da elite. E tem que ser dito, tem que ser falado, sim, por gente como eu, como você, que não queremos ser candidato a nada. Porque nós só estamos fazendo o nosso trabalho, dando duro, aquele suor que cai no chão, e não queremos concorrer a cargo público nenhum, nem apoiar candidato nenhum. Então, vamos aqui avançar para a gente ir construindo a nossa estrada, que vai terminar na palestra sobre o planejamento patrimonial da família. Que estrada é essa que a gente precisa pavimentar? Eu quero mostrar como você pode organizar a sua vida e das gerações futuras sem precisar ficar tratando de um assunto chato, que é herança. Muitos acham que esse assunto parece que atrai, e tem gente que tem problemas em falar sobre essas coisas. Mas o certo é que existe um formato e você organizar o seu patrimônio. Não só o patrimônio presente, mas inclusive o patrimônio futuro, de todas as gerações futuras, de maneira que você jamais precise falar sobre herança. Porque você tem como organizar tudo hoje, sem precisar ficar distribuindo nada, sem precisar ficar fazendo doação de nada. E isso vem através de um negócio chamado educação patrimonial. Então, vejamos, se eu tenho uma casa e decido construir e montar um negócio, esse negócio não pode colocar em risco e tomar minha casa, porque isso pode ocorrer. Então, muita gente pensa, é melhor, é preferível ser funcionário, então não existe, não desiste de montar um negócio. Mas isso realmente está errado. O patrimônio do empresarial deveria ser preservado. A não ser, né, tem essas exceções, que ele construiu com aquilo que ele deixou de pagar, né? Deixou de fazer a coisa certa, aí tudo bem. Mas aquele patrimônio que ele já tinha, isso está errado. Essa organização patrimonial, as pessoas não sabem o jeito certo de fazer. Então, o nosso próximo passo,
Eu não vou nem esperar chegar lá na palestra da semana que vem, dias, vai ser 24 e 27. Eu vou mostrar um outro encontro aqui com vocês, onde eu vou contar um pouco mais para você como as pessoas, aquelas pessoas que são muito famosas, pessoas que você conhece, como elas fazem para organizar seu patrimônio. E outras que não fizeram isso, e você vai entender a diferença. Só para te dar um spoiler, nós vamos falar aqui, por exemplo, com o Chico Anísio, que não sabia esse sistema, ao contrário do patrão dele, Roberto Marinho. Se eu for falar de briga de herdeiro, de Roberto Marinho, você já ouviu falar de briga de herdeiro de Roberto Marinho? Não teve, não teve. Mas aí você vai saber tudo. Enquanto Pelé, Zagallo faleceram, qual foi a previsão do futuro? Os herdeiros vão brigar, ainda mais que Pelé tinha um filho em cada canto. Os herdeiros estão brigando. Temos Silvio Santos. Não teve nenhuma chance das herdeiras brigarem por herança. Sabe por quê? Não teve herança do Silvio Santos. Não tem herança para ser distribuída. É entre as herdeiras, porque já foi tudo organizado. Por quê? Silvio Santos fez um negócio chamado institucionalização do seu patrimônio. O patrimônio deixou de pertencer ao CPF do Silvio Santos e passou a pertencer à instituição do Silvio Santos. Não tem herança a ser partilhada. Entenderam? Então, é sobre o que na semana que vem, nos dias 24 e 27, eu quero conversar com vocês. Como é que isso acontece? Porque eu quero que você se mantenha tranquilo, que você não terá perda patrimonial com essa coisa chamada inventário. Que o seu patrimônio pode ser cada vez mais efetivo, mais eficiente. Se você tem imóveis alugados, é melhor ainda para você a situação, melhor ainda mais que os demais, porque até a montagem desse sistema sai de graça para você. Sai de graça por quê? Porque nesse sistema você ganha mais dinheiro do que ganharia como pessoa física. Como ser humano, com a pessoa, com tudo no seu CPF. Porque nesse sistema é feita a institucionalização do seu patrimônio. Porque eu quero falar também que na quinta ou sexta-feira, antes do nosso encontro da próxima semana, eu vou falar com mais detalhes sobre a reforma tributária, porque criou-se um problema com essa reforma tributária, que não é mais um problema, é quase uma forma de tomar um patrimônio das famílias brasileiras. É isso aí. Em alguns poucos anos, as famílias brasileiras vão perder grande parte do seu patrimônio por conta dos resultados das imposições da reforma tributária. Essa reforma tributária ela vai causar um grande mal para os estados. E para compensar esse mal para os estados, esses estados vão tributar, vão taxar ainda mais o patrimônio da família brasileira. Mas fica tranquilo, porque não é o seu patrimônio que vai ser taxado, é o de quem estiver de fora desse cenário. O seu patrimônio vai estar redondinho, protegido, porque eu vou trazer tudo para você. Tudo que você precisa saber para construir essa forma adequada, muito redondinha, para você, para sua família, para todas as gerações futuras. Vai estar desenhado nessa palestra para você. Então, o que vai acontecer com o patrimônio da família brasileira, a gente sente muito. Mas não acontecerá com você, com a sua família, porque você vai aprender essa tal de educação patrimonial e como faz para organizar o patrimônio da sua família. Comecei esse nosso encontro de hoje dizendo para você o seguinte: esse aqui é um caminho para você viver para sempre. E de que maneira, afinal de contas, acontece? E para fechar esse nosso encontro de hoje, veja assim, como esses grandes nomes da arte, como eu falei aqui, eu citei no começo, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Machado de Assis, Maurício de Souza, assim como eu mencionei essas pessoas que deixaram o legado para o país, mas Maurício de Souza não deixou, continua deixando, mas essas pessoas deixam um legado para o país. Você deixa um legado para a sua família, e esse legado não é só dinheiro, não é só patrimônio, é inclusive educação patrimonial. Então, gente, divulgue para o seu vizinho,
seu vizinho de porta, parentes, amigos e até inimigos. Por que não? Porque quem ficar de fora dessa, daqui a 3 gerações na família dele, tudo que ele tem hoje será vendido para pagar inventário. Será tudo quebrado. Quando se tem no meio esse troço chamado inventário. Mas com uma educação familiar, com um planejamento patrimonial, você se perpetuará gerações e gerações. Te aguardo na palestra dos dias 24 e 27 da próxima semana. Se quiser saber mais, se inscreva no nosso canal e nos siga em nossas redes sociais. Vou deixar aqui um link abaixo para o dia 24. Mas atenção, só vai participar quem estiver inscrito. Você será encaminhado a um grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, ok? Então, eu espero vocês lá nesse encontro e não deixem, né? Vamos fazer junto uma educação familiar, um planejamento patrimonial para que nós possamos nos perpetuar como os grandes nomes que eu apresentei hoje aqui. Forte abraço, te espero.